Boa noite a todos, aqui é o Minami, gravando mais um vídeo, né, do projeto Teologia da História, né, o módulo sobre doutrina social, né. Na verdade, hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente. Como vocês estão vendo, tá minha voz em off, né, e o que eu queria falar um pouco era sobre a questão da tradição, da renovação da tradição católica, a partir de uma reflexão que nasceu da leitura, da releitura, nós dizendo, da encíclica Humani Generis, né, do Pio XII, né. Quem me acompanha nos meus vídeos viu que uns meses atrás eu falei da encíclica Humani Generis no seu aspecto ecumênico, né. Eu queria falar um pouquinho hoje do aspecto da filosofia, da teologia, né. E isso à luz assim, que frutos, né, que luzes que a leitura de Humani Generis poderia nos trazer hoje, né, 2016, né, essa encíclica foi publicada em 1950, ou seja, nós já estamos 56 anos de distância, né, não, 66 anos, perdão, de distância da publicação da encíclica, né. E quem assistiu o meu vídeo sobre ecumenismo, né, na Humani Generis, deve estar lembrando que eu falei um pouquinho da renovação da tradição, né, nessa encíclica, né. Seria um pouco longo, talvez cansativo ficar falando muito, lendo, né, um pouco pesado, mas acho que vale a pena voltar um pouco nesse ponto, né. Quer dizer, a Humani Generis, ela retomou uma tradição que vinha do século XIX, com a encíclica Quanta Cura, né, o Sílabus, né, de Pio IX, né. Para quem não sabe, em 1864, Pio IX ele publicou então o Sílabus, né, que era uma espécie de apêndice, né, do documento Quanta Cura, onde ele condenava o pensamento moderno da época, né, do século XIX, né. Então, de uma certa maneira, o Humani Generis em 1950, ou seja, quase 90 anos depois, ela retoma, né, essa condenação do modernismo, o pensamento moderno que não coaduna, né, que não casa com o pensamento perene da igreja, né, da tradição da igreja, né. E tem um trecho aqui que ele fala também da questão da renovação das fontes, a retomada da tradição. Eu vou ler um trechinho aqui, é um pouco longo, mas acho que vale a pena. E eu queria refletir com vocês um pouco que hoje é urgente. Quer dizer, toda época, cada geração da igreja, história da igreja, dos cristãos, é chamada a isso, a renovar a tradição. No número 20 da Humani Generis, Pio XII nos alerta, né? Também é verdade que os teólogos devem voltar sempre às fontes da revelação divina, e é sua incumbência indicar como os ensinamentos do magistério vivo se encontrem já explícita ou implicitamente na Sagrada Escritura ou na divina tradição. Acresce que ambas as fontes da revelação, no caso aqui ele está falando da Sagrada Escritura e da tradição, contém tais e tantos tesouros de verdade, que se não poderão jamais, de fato, exaurir. As ciências sagradas, com o estudo das fontes da revelação, sempre rejuvenescem, enquanto, pelo contrário, a especulação que negligencia um estudo mais profundo do depósito sagrado, consta pela experiência que se torna estéril. Mas por isso mesmo, a teologia, mesmo a chamada positiva, não pode ser equiparada a uma ciência meramente histórica. Juntamente com as sagradas fontes, Deus deu à sua igreja um magistério vivo, para iluminar e pôr em relevo aquilo que no depósito da fé não se acha senão obscuramente como que implícito. Este depósito não foi a cada fiel nem mesmo aos teólogos, que o divino Redentor o entregou para que o interpretassem autenticamente, mas somente ao magistério da igreja. Se a igreja desempenha este seu munus, como fez inúmeras vezes no decurso dos séculos, já com o exercício ordinário do seu magistério, já com o extraordinário, é claro que é completamente falso o método de explicar as coisas claras pelas obscuras. Muito ao invés, o contrário é o que se impõe a todos. Pelo que o nosso predecessor de imortal memória, Pio IX, ao ensinar que é nobilíssima a incumbência da teologia, mostrar como a doutrina definida pela igreja esteja contida nas sagradas fontes, acrescentou estas palavras: naquele mesmo sentido no qual foi definida pela igreja. Então vocês vejam, gente, que Pio XII
O que ele quer nos mostrar, né? Quer dizer, é preciso renovar a tradição, é preciso retomar, né? No caso aqui ele está pensando na teologia, né? E por que eu estava falando de refletir a humanigênese dentro dos dias atuais, né? Nós estamos a 66 anos de distância da encíclica. Pelo seguinte, né? Quer dizer, hoje, 2016, nós estamos num momento em que é necessário retomar a tradição, é necessário renovar a tradição, né? Quer dizer, retomar a tradição no seguinte sentido, quer dizer, usar o tesouro da fé, né? Como eu estava no evangelho do dia de hoje, né? Como bom pai de família que tira coisas novas e velhas do baú, né? Quer dizer, é o magistério da igreja, quer dizer, tirar coisas novas, quer dizer, as situações na pastoral que exigem novas respostas, né? Num mundo de tantas transformações como o nosso, que nós vivemos hoje, é necessário, né? Quer dizer, os pastores, então, a questão da internet, a questão, as próprias novas relações sociais, né? Até afetivas, né? Então, quer dizer, qual que é a resposta do magistério? Quer dizer, como que vamos renovar a tradição diante disso? Quer dizer, não é destruir a tradição, é renovar, quer dizer, no caso eu penso a família, a própria vida cristã, né? A tradição da igreja, gente, quer dizer, o que foi legado pelos apóstolos, pelos padres da igreja, os padres apostólicos, né? Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio, os grandes pensadores, eles deixaram uma rica tradição, né? São as coisas velhas da arca, né? Quer dizer, velhas no sentido da antiguidade, não que estão obsoletas, né? Mas precisam ser revigoradas, quer dizer, não há como aplicar um remédio da época de Santo Agostinho, por exemplo, como eu citei, com o mesmo instrumental, a mesma mentalidade da época dele, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, quer dizer, o Pio XII nos faz esse convite, né? Do mesmo modo, a partir do número 30 da encíclica, Pio XII fala de se retomar o pensamento e a doutrina de São Tomás de Aquino, né? Claro que ele não quer dizer com isso que a gente tem que pegar e aplicar assim, ao pé da lei, não, é se inspirar, quer dizer, poxa, como o padre José Eduardo, meses atrás, deu uma conferência lá na minha paróquia, na Santa Generosa, ele falava, quer dizer, não é repetir simplesmente o que São Tomás falou, é entender o que São Tomás fez, a pesquisa, toda a reflexão de São Tomás, e a partir daí procurar, inspirado em São Tomás, criar luzes novas, né? Enfim, ou seja, a gente tem que se inspirar no exemplo de São Tomás, né? Essa que é a boa maneira de se estudar ele, né? Quer dizer, aprender como ele estudou, né? Como ele chegou às conclusões dele. Porque lógico, né, gente? Quer dizer, São Tomás de Aquino viveu no século XIII, né? Nós estamos no século XXI, nós estamos a centenas de anos de distância, né? E por que eu estou falando tudo isso, né, gente, hoje nesse vídeo um pouco diferente, vamos assim dizer? Porque eu vejo, né, quer dizer, hoje, principalmente os jovens, né, muitos que eu conheço, vários deles estão lá na Jornada Mundial de Juventude em Cracóvia, eles falam, né, quer dizer, poxa, né, eu quero retomar a tradição, eu quero uma liturgia sublime, eu quero a revalorização da família. Tudo isso faz parte, né, tá ligado à tradição da igreja, mas você não pode simplesmente pegar e, vou viver a vida familiar como era na época do Império Romano, vai dar certo. Não, é possível que não, né? Você tem que se inspirar, quer dizer, tirar coisas novas e velhas da arca, né? Ou seja, você tem que renovar, quer dizer, você tem que criar coisas novas sempre a partir da tradição, mas não é simplesmente repetir a tradição, né? Um historiador que eu tenho estudado muito ultimamente, o Joseph Lortz, no seu livro, né, o História de la Iglesia, né, o volume 2º, ele, quando vai falando pelo contemporâneo, ele fala exatamente disso, né, quer dizer, renovar a tradição não é repetir a tradição, não é copiar a tradição, né, é fazer novas as coisas antigas, né, à luz dos novos desafios, dos desafios do momento. Isso nós temos que fazer como cristãos, né. E sempre lembrando, né, quer dizer, quais são as fontes do conhecimento, quer dizer, quais são as vias ordinárias por qual Deus fala para nós que temos que fazer. É o magistério da igreja, a Sagrada Escritura e a tradição, são essas três fontes, né? O magistério, o Papa, os bispos, os sacerdotes, né, que merecem nosso respeito, né? E eu vejo os cristãos atacando muito, né, os clérigos, os religiosos, né, pela internet. Não é legal isso, né, gente? Tudo bem, o cara comete um erro, chato, mas tem que estar temperado por essa misericórdia, né? Nós estamos usando da misericórdia, né?
a Sagrada Escritura, né, o estudo do texto bíblico, tanto o Antigo como o Novo Testamento, né, em particular o Novo, né, e a tradição, como eu falei para vocês, né. Então são essas três fontes, né, que tem que ser revalorizadas. E tudo isso me veio à mente quando eu estava agora relendo a Humani Generis, né. Então, eu acho que a grande lição que fica, viu, gente, da aula de hoje, né, uma aula curtinha, é isso, né, quer dizer, Pio XII nos alerta, olha, este é o caminho errado, o caminho certo é este, retomar a tradição, tá bom? Então, uma boa noite a todos e um bom descanso.